Olá, eu sou a professora Luciana Araújo, técnica pedagógica na Gerência de Educação Especial da Prefeitura do Recife e no Núcleo de Tecnologia Assistiva. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre aplicativos de rotinas para autistas. Qual a importância de trabalhar rotinas visuais com estudantes autistas? Pessoas com autismo costumam apresentar déficits nas funções executivas. Por isso, se beneficiam de pistas visuais para organizarem pessoal e socialmente suas ações cotidianas. Você pode dizer, mas esse estudante já conhece muito bem a rotina dele. Acontece que através das rotinas visuais a gente pode trabalhar outras habilidades além da rotina em si, através desse recurso de tecnologia assistiva. Por exemplo, compreender a noção de passagem do tempo. Desde as noções mais básicas, como o início e o fim de uma atividade, até a noção de dia, noite, manhã, tarde, de dias da semana, dias do mês, a noção de horas. Compreender a noção de sequenciamento nas atividades de vida diária. Então, a criança passa a compreender que existe uma lógica, um padrão nas suas atividades do dia a dia. Compreender e aceitar melhor eventuais mudanças de rotina. Se a gente dá pistas visuais, fica mais fácil explicar que mesmo que ocorra alguma mudança, esse padrão visual, essa lógica é mantida. Então, é mais fácil para a criança compreender e aceitar isso. Aceitar melhor combinados ou que não é o momento de alguma atividade de interesse. Então, fica mais fácil de você mostrar que existe um momento para cada coisa. E também fica mais fácil negociar, né? Se a criança não quer fazer determinada atividade ou se pede para fazer uma atividade que não está na hora de fazer, fica mais fácil de você negociar com ela, né? Uma estratégia de comunicação realmente efetiva para conseguir conversar e chegar a um acordo. Comunicar o desejo de realizar alguma atividade de interesse ou de não realizar alguma atividade programada. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que o quadro de rotina visual pode ser uma importante estratégia de comunicação. Todos nós, em algum momento, sentimos vontade de modificar algo em nossa rotina e, quando isso é possível, nós fazemos tranquilamente. Então, o estudante, a criança, também tem o direito de fazer isso. E muitas vezes ela não consegue comunicar esse desejo e isso acaba gerando gritos, choro, agressividade. Se ela passa a comunicar o que ela sente através dos cartões de rotina, com a mesma estratégia das PECs, por exemplo, então isso já é um ganho grande para a família e para o professor. Prever eventos e situações vivenciadas no dia a dia. Essa previsibilidade é muito importante para as pessoas no espectro autista e vai dar segurança que elas necessitam para fazer suas atividades com mais tranquilidade e sendo capazes de se regular emocionalmente. Mas o que são funções executivas? A gente falou sobre isso rapidamente no slide anterior, mas é importante que nós aprofundemos um pouco mais a nossa noção de funções executivas para que durante esse trabalho de rotina nós possamos nos deter no que é realmente importante e traçar objetivos efetivos para esse estudante. Então, o termo funções executivas surgiu no século XIX e foi Muriel Lesac quem primeiro utilizou essa terminologia para fazer referência a certas habilidades cognitivas que hoje se traduzem em memória operacional, atenção, planejamento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, dentre outras habilidades indispensáveis na realização de tarefas do cotidiano, na aprendizagem, na interação social. Eu gosto muito dessa definição, que é uma definição bem simples e
bem acessível que diz que as funções executivas são processos neurológicos que permitem que a pessoa planeje coisas, inicie uma tarefa, se controle para continuar na tarefa, tenha atenção e, finalmente, resolva o problema. Então, quando a gente vai trabalhar rotina com o estudante autista, nós devemos prestar atenção se nós estamos cumprindo esses objetivos e alcançando as funções executivas desse estudante. Estudos mostram que, além do TEA, os prejuízos relacionados às funções executivas estão presentes também no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nos transtornos de aprendizagem, esquizofrenia, epilepsia do lobo frontal e várias outras situações. Então, veja que esse material de rotina que você vai utilizar com o seu estudante autista também pode ser utilizado com outros estudantes. Como usar as rotinas visuais com estudantes autistas? Manter um mesmo padrão visual para a rotina. Então, você pode construir o seu quadro de diversas maneiras. Se você colocar quadro de rotina visual no Google, vão aparecer inúmeras ideias. Você pode utilizar um painel, um mural, uma tabela, um calendário, mas é preciso manter o mesmo tipo de layout para facilitar a leitura e a compreensão dos estudantes. Uma sugestão é você utilizar o mesmo sentido da leitura convencional, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo, para que ele possa associar esse padrão visual de leitura a outras leituras que ele também vai fazer. Fotografias ou imagens devem ser apresentadas antes, separadamente, para que o estudante entenda o que cada uma significa exatamente. É aquele trabalho que a gente falou no vídeo anterior de fazer leitura de imagem, né? Com cada cartão separadamente, conversando, dialogando com o estudante sobre o tema de cada figura. O planejamento da rotina deve ser feito em níveis ou etapas. A princípio podem ser dados muitos detalhes, com o tempo deixa-se apenas o básico. Então, por exemplo, se você está começando a trabalhar a rotina da manhã, você pode fazer uma rotina especialmente para escovar os dentes. E aí você vai demonstrar o passo a passo de escovar os dentes. Primeiro em cima, movimentos circulares, depois embaixo, escova a língua, bochecha, cospe. E aí, quando a criança já adquiriu essa habilidade, você deixa apenas escovar os dentes, porque ela já aprendeu, então você vai deixar apenas os marcadores principais. O estudante não precisa memorizar a rotina, mas quando esquecer algo, deve ser levado a ela para visualizar as etapas novamente. Esse controle de erro da rotina é muito importante, porque a princípio o adulto é quem vai fazer esse movimento de levar a criança até o quadro de rotina visual para que ela identifique ali a etapa que ela esqueceu ou que precisa ser feita. Mas com o tempo, a própria criança, o próprio estudante vai fazer esse movimento sozinho, com autonomia, de procurar essa rotina como controle de erro nas suas ações cotidianas. Devem participar do planejamento da rotina em parceria a família, a escola e os terapeutas, porque cada um tem um ponto de vista, né? Então é interessante que se converse, inclusive com o estudante também, que é quem vai vivenciar essa rotina. Então é importante trazer atividades que ele sinta prazer em fazer, que ele goste, e levar em consideração a opinião dele na hora de construir a rotina também. E, por fim, ter paciência e tranquilidade para esperar que o estudante assimile em seu tempo. O quadro de rotina visual não é uma varinha de condão que vai fazer com que esse estudante, do dia para a noite, consiga assimilar bem, compreender a lógica de toda a rotina e passar a cumpri-la fielmente. Pode até ser que isso aconteça, mas nós vamos esperar que no tempo dele ou dela, essas habilidades sejam adquiridas. Alguns aplicativos para trabalhar rotinas visuais.
O primeiro aplicativo é do tipo que trabalha atividades a serem realizadas no dia a dia. Ele se chama Rotina Divertida. O segundo aplicativo é para identificar e apontar se haverá algo diferente que fuja da rotina diária. É um aplicativo mais simples de operar e se chama Kids To Do List. O terceiro é um aplicativo de gerenciamento do tempo da criança. Se chama Kids Timer. Vamos ver como é que eles funcionam? Esses 3 aplicativos são para a plataforma Android, certo? Nós vamos começar com Rotina Divertida. Quando você baixa e instala, vai abrir esse tutorial que você pode olhar depois, ele vai ficar disponível. E no primeiro acesso você clica no botão que é responsável e aí cadastra uma conta ou entra com sua conta da Google, do Facebook. E então você vai ver essa tela inicial, que é bem intuitiva, onde você pode organizar todas as configurações dos usuários do aplicativo. Eu já cadastrei 2 para servir como exemplo. E aí, quando você abre o perfil desse usuário, que vai ser a criança que vai utilizar, você vê várias tarefas, né? Essas aí eu já pré-cadastrei, mas eu vou mostrar para vocês como é o processo de inserir cada tarefa dessa. Aparece em cima os dias da semana, embaixo a lista de tarefas para cada usuário. Então, para inserir é muito simples. Você vai nesse botão laranja com mais aí no canto inferior direito, clica nele e vai escolher uma dessas tarefas pré-configuradas que o aplicativo traz. Essa é uma das possibilidades. Então, eu selecionei o dependente, selecionei a tarefa que eu queria, agora estou selecionando o horário que ela vai acontecer. E aí é bom a gente atentar que existe o AM e o PM, né? Então, AM é antes do meio-dia, PM depois do meio-dia, manhã ou tarde, ok? Vai clicando em próximo, aí agora apareceu estrelas da tarefa. Quantas estrelas a criança vai ganhar quando ela cumprir aquela tarefa? Clica em próximo novamente. Se você quiser, você pode colocar alguma observação, mas isso é opcional. Clica em próximo e seleciona os dias da semana que aquela criança vai fazer essa tarefa. Nesse caso, como é ir para a escola, eu selecionei segunda a sexta-feira. Depois é só salvar e ela aparece aí, ó, ir para a escola no horário que eu cadastrei. Eu posso editar também clicando nesse ícone de um lapisinho, se eu quiser acrescentar alguma observação na tarefa. Então, por exemplo, eu coloquei aí, preparar o material antes de ir para a escola. Eu também posso usar esse recurso se eu quiser lembrar a criança que tem algum trabalho para fazer em determinado dia, um trabalho para entregar, né? Isso é muito comum, às vezes até para a gente que é responsável é difícil de lembrar. Então, eu coloquei aí, por exemplo, ó, conferir se o trabalho de inglês está pronto. Então, junto com o lembrete, vai vir essa observação naquele dia específico. Tem como eu cadastrar uma nova tarefa que não esteja aí no aplicativo? Tem. Clica nesse botão no canto inferior direito, esse botão laranja, nova tarefa, dá as permissões que o celular pede, e aí vai aparecer essa tela onde você vai primeiro selecionar uma foto, que pode ser da sua câmera, que você tira na hora, ou que você já tenha no seu celular. Eu tirei a foto desse livro, e aí eu estou ajustando agora, para que ele caiba no cartão. Coloco o nome que eu coloquei, hora da leitura, e eu posso gravar minha voz nesse botão que vocês estão vendo aí, nesse botão verde com o microfone. Basta clicar, eu digo o nome, no caso, hora da leitura, e fica gravado com a minha voz, a criança vai ouvir quando clicar nesse cartão. Eu ajusto a hora, coloquei para 9 da noite, ajusto o número de estrelas que ela vai ganhar quando cumprir essa tarefa, coloco alguma observação se quiser e coloco os dias da semana. Depois, basta finalizar e escolher os usuários que vão ter que fazer essa tarefa e ela vai aparecer aí, como vocês estão vendo, hora da leitura, exatamente no horário que eu cadastrei. Então, se você for passando o dedo, deslizando na tela, você vai vendo os dias de domingo
até sábado, com todas as tarefas uma abaixo da outra. E você pode também editar o perfil dos usuários. Então, aí, por exemplo, eu coloquei a data de aniversário errada. Eu posso voltar para corrigir. Eu posso voltar para trocar a foto. Posso ver os pontos acumulados. Cada estrela que a criança ganha é um ponto que ela acumula, né? Tem também como eu cadastrar novas tarefas direto no botão do menu, fazendo aquele mesmo procedimento que eu mostrei para vocês. Tem como eu ver o relatório de cada dependente. Então, aí aparece o progresso semanal, o que é que ele fez durante a semana. Aí não está aparecendo, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tem também esse recurso excelente, que é cadastrar recompensas. É bem interessante. Eu selecionei como recompensa essa pizza, que poderia ser a pizza preferida das crianças, por exemplo. E aí eu tirei uma foto, coloquei no cartão e coloquei o nome Pizza no Jantar, é o nome da minha recompensa. Eu vou selecionar o número de estrelas que elas vão precisar para conseguir essa recompensa. Vou cadastrar a categoria. Nesse caso aí coloquei outros. Posso colocar alguma observação, cadastro os usuários que vão ter acesso a essa recompensa e ela vai aparecer aí não só para mim, mas também no perfil do usuário. Você pode selecionar várias recompensas, conversar com a família ou com os terapeutas, com os professores, né? Aí eu coloquei, por exemplo, uma noite de jogatina com papai e mamãe, 20 estrelas para conseguir isso. Outro recurso é o PEX. Gente, esse recurso é excelente porque vai facilitar a comunicação com a criança e você pode personalizar. Aí agora, por exemplo, eu estou criando um Apex com o nome Salada. Salada. Além de escrever e escolher a foto que eu quero, eu também posso colocar meu nome dizendo o nome do cartão ou a palavra correspondente. E aí, quando ela clicar nesse cartão, ela vai ouvir a minha voz falando. Eu também posso colocar a foto da criança, ao invés daquele bonequinho genérico jogando, que a gente tem, né, pré-configurado, eu posso colocar a foto da criança jogando e colocar até mesmo ela falando, dizendo com a voz dela o nome do cartão, jogar. Outro recurso são as rotinas especiais, que você vai acessar no menu do botão central inferior. Nessas rotinas especiais, eu vou colocar aqueles momentos em que a gente foge da rotina normal do dia da semana, né? Então, eu coloquei final de semana na praia. Vai ser uma coisa nova, vai quebrar a rotina e eu posso trabalhar as tarefas que vão ser feitas ou as atividades que vão ser feitas nesse dia. Coloquei também aí casa da vovó, né? A criança vai se sentir segura por ver que o padrão visual do quadro de rotinas vai ser mantido, apesar dela ter essa quebra na rotina. Então, para configurar as tarefas de cada rotina, é o mesmo procedimento que eu já expliquei para vocês. O aplicativo também permite configurar alguns ajustes, né? Como vocês podem ver aí, a velocidade da fala dos cartões, por exemplo. E você vai ver o perfil dos usuários dessa maneira. Quando você acessar o aplicativo de novo e tentar entrar na tela de administrador, vai aparecer o controle dos pais, com uma soma que você vai ter que dizer a resposta certa para poder entrar nessa tela novamente, certo? E aí você faz os devidos ajustes. Isso é uma proteção para que a criança não tenha tanta facilidade de entrar e mexer. Nessa tela você vai poder ver e configurar as PECs, né? Trabalhar com a criança. Olha aí a que a gente criou. Salada. A PECs da salada. Tem também a possibilidade de trabalhar emoções. Aí tá mais uma PECs que a gente criou, o cartão de jogar com a foto da criança. E aí, se você olhar embaixo, na parte inferior, tem várias outras possibilidades, né? Se você for deslizando a tela, você vai ver, olha. Roupas, cores, escola, atividades diversas, classificadas por categoria.
Quando a criança entrar no seu perfil, que pode ser no seu celular ou no celular dela, ela vai ver uma lista de tarefas que ela tem para fazer naquele dia especificamente, certo? Então, ela vai marcando, colocando um tique verde, como vocês podem ver aí, na tarefa que ela já realizou. Esses cartões todos estão com figuras e também podem ser configurados para ter voz, para que além do estímulo visual, ela também tenha o estímulo sonoro. E aí, ao final, ela tem essa recompensa visual, que é o parabéns, com as estrelinhas. E ela vai acumulando essas estrelas em forma de pontos. Então, fica bem fácil para a criança acompanhar a rotina, porque ela está bem organizada visualmente, né? E a interação com o aplicativo é uma forma de conseguir o engajamento da criança nessa atividade. Quando ela termina, ela pode ver o próprio progresso, né? Naquele dia vai aparecer um tique verde, como vocês podem ver aí. Ela pode também dizer como ela está se sentindo e esse sentimento vai ser compartilhado com o administrador. O responsável vai ver isso lá na tela dele, como a criança está se sentindo naquele dia. E ela pode resgatar o prêmio dela. Então, nesse caso aí, eu já tenho estrelas suficientes para pedir a pizza no jantar. Eu faço a troca e ganho esse selo aí. Parabéns, você ganhou um prêmio. Agora, ela não ganha esse prêmio imediatamente, isso é só a solicitação, certo? E aí, o administrador, o responsável do aplicativo, vai receber essa solicitação desse prêmio e vai aprovar ou não. Então, ali naquele quadradinho em cima que eu marquei, dá para você mudar também, colocar em forma de lista ou com esse layout diferente. E aí eu estou entrando no controle de paz para mostrar para vocês que lá no botão recompensas, olha, quando ele solicitou, aparece uma notificação para mim, com essa bolinha vermelha. E aí eu vou na notificação e dou a minha aprovação ou não, certo? Nesse caso, ele conseguiu a pizza para o jantar, eu vou nesse botão com um tique que eu marquei aí e dou a minha confirmação, sim. Ele vai receber a notificação de que o prêmio foi concedido. Eu também posso acompanhar o relatório com o progresso semanal da criança. E aí vão aparecer gráficos, que podem ser semanais ou mensais, com todas as tarefas que foram feitas. Então, vai ser fácil acompanhar quais as tarefas que a criança fez, quais que ela teve mais dificuldade em fazer, quais os ajustes na rotina que eu preciso fazer com base nesse relatório. Aí vocês têm um relatório de tarefas também que é possível ver. Então, é um aplicativo bem completo, olha, tem até notificação. Quando chega a hora, ele manda notificação para o seu celular com um aviso sonoro de que está na hora de fazer alguma atividade. E agora nós vamos ver outro aplicativo. O aplicativo Kids Timer é exatamente o que o nome diz, um timer para crianças. Quando você entra, ele vai pedir para que você defina o nome da criança que vai usar, colocar a foto do perfil. Quando você clica em próximo, vão aparecer as opções de atividades da manhã ou da noite. Nesse caso aí, eu selecionei as atividades da noite. E como é que o aplicativo funciona? Ele vai dar 10 minutos para cada atividade. A criança vai fazer a atividade. Quando ela concluir, ela clica nessa plaquinha escrito próximo. Enquanto ela está fazendo a atividade, fica tocando uma música de fundo. Você pode configurar para que essa música toque ou não. Vai depender do gosto da criança. E sempre que ela clicar em próximo, vai vir a atividade seguinte, que ela vai ter mais 10 minutos para terminar. E aí, à medida que ela termina cada atividade, ela ganha pontos, né, em forma de estrelinhas, tem um reforço visual também. E aí tem algumas atividades como essa, de escovar os dentes, que se ela for muito rápido, o aplicativo não vai deixar. Vai dizer, olha, você tem que, no mínimo, fazer essa atividade em tal tempo, porque senão não dá para terminar. Para que ela não, finja que escovou os dentes, sabe? Então, ela vai ter que passar exatamente aquele tempo mínimo
para concluir a atividade. Quando ela clicar em próximo, vai para próxima, aí no caso, escolher a roupa de amanhã, ler o livro, desligar as luzes e dormir. Pronto, essa é a última atividade da noite. Quando ela clicar em próximo, aí ela vai ver uma tela com todas as atividades que ela conseguiu com aquelas tarefas da noite. Então, aparece vitórias de hoje. E aí tem todas as atividades e todas as estrelas que ela conseguiu. Essas estrelas depois podem ser trocadas por uma recompensa. Nessa versão gratuita do aplicativo, não é possível, infelizmente, configurar quais as atividades matinais, noturnas e nem as configurações de recompensa. Então, eu sugiro usar ele como um aplicativo complementar mesmo, mas como um apoio visual para essa tarefa de ter uma ampulheta, né, digital, para que ela possa aprender a gerenciar o tempo de fazer cada tarefa e manter o foco durante a realização dessas tarefas, certo? O próximo aplicativo é esse aí, o Kids To Do List. Ele é bem parecido com o Rotina Divertida, mas ele tem um layout mais simples. E eu sugiro que vocês experimentem os dois, porque às vezes esse layout mais simples, né, ele consegue ser mais eficiente até do que quando o aplicativo tem muitas funções. Então, veja, aparece a tarefa, a criança clica na estrela e recebe um incentivo sonoro e visual. E se ela completa todas as tarefas, aparece esse joguinho aí que é uma espécie de livro de adesivos, né? Para você editar as tarefas, você clica nesse lápis no canto superior direito e aí vai aparecer a opção de você adicionar um novo cartão. Você escolhe entre várias atividades já pré-configuradas. O Fazer as português é o malas. português de Portugal, como vocês podem ver. E vocês podem também mudar a ordem das atividades. Então, por exemplo, aí eu coloquei fazer as malas antes de tomar o café da manhã. Vestir. Também troquei a ordem, coloquei vestir depois do depois de lavar o rosto. Basta você clicar nessas setas para cima ou para baixo que tem embaixo, que tem em cada cartão. Nessa parte inferior aí do celular, existem 4 botões. Se você clicar nesse botão de ações, você pode criar também um cartão personalizado. Clica nesse botão mais verde e aí você vai escolher uma foto, escolher a foto desse brinquedo. Posso gravar a minha voz dizendo o nome do cartão. Então, por exemplo, eu posso escrever brincar e além de escrever eu posso gravar a minha voz dizendo brincar e ele vai aparecer na minha lista de coisas para fazer. Eu posso ajustar o horário e aí é importante dizer que nem toda atividade precisa ter um horário fixo, né? Existem algumas atividades, como por exemplo pentear o cabelo, que embora esteja na rotina, você não precisa ter uma hora fixa para ela, né? Mas quando for o caso, você acrescenta. E aí tem esse botão mais aí, que eu circulei, verde, que sempre que você clicar nele, você vai ver os cartões que você já criou e vai ter a possibilidade de criar novos cartões, tanto usando as imagens que o aplicativo traz, como criando suas próprias tarefas. Eu coloquei aí, por exemplo, o cartão de ir para a casa da vovó. Esse cartão pode ser transformado numa rotina específica. Então, eu achei esse aplicativo muito bom para trabalhar exatamente isso. Você pegar uma rotina específica e dentro dessa rotina você criar cartões para trabalhar só com elas. Aí estou ajustando o horário, mas eu posso deixar sem horário também. E a qualquer momento a criança pode acessar o livro interativo de adesivos
onde quando ela clica nas bolinhas, faz esse som, os bichinhos também fazem som. E você pode adicionar novas tarefas, né? Ele vem já pré-configurado com as tarefas do dia e com a tarefa de se vestir, para mostrar que você tanto pode criar rotinas diárias, quanto pode fazer rotinas específicas para quando surgirem eventos especiais. Comer. Então aí, por exemplo, eu estou escolhendo Lavar as mãos. as tarefas da noite. Lavar as É uma mãos. coisa que não veio com o aplicativo, Escovar os dentes. mas eu estou criando. Dormir. Escovar os dentes. Dormir. E aí eu posso ajustar também a ordem, né? Tarefas da noite e colocar depois tarefas da manhã. Sempre para editar, eu seguro o lápis no canto superior direito da tela até aparecerem as permissões para eu mudar os cartões, para eu editar. Então eu coloquei, por exemplo, o cartão ir na terapia. Eu posso fazer disso uma rotina específica com tarefas a serem trabalhadas passo a passo pela criança também. O trabalho na sala de recursos, a aula remota, tudo isso pode ser trabalhado em forma de passo a passo com a criança antecipadamente. E aí depois ela clica na estrelinha para dizer que conseguiu fazer cada uma das tarefas. Tanto o passo a passo quanto a tarefa completa vão receber esse incentivo, essa recompensa visual, auditiva, e você ainda pode programar outras recompensas também com a criança. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil. Eu vou deixar na descrição do vídeo as nossas fontes, inclusive 2 links aí no final, com cartões de rotina para imprimir, tá? Que pode ajudar quem está começando aí esse trabalho de rotina com as crianças. Um abraço e até mais.